Olá, boa noite. Começando aqui mais uma live. Vou tentar fixar aqui o nosso tema. Então, o nosso tema hoje é sobre as doenças. Se as doenças são questão psíquica, né, são do trauma, ou se as doenças são o destino, fazem parte do destino. O que realmente acontece com a nossa psique, né? Se essas doenças que nós temos, que são para nós, para algumas pessoas, são comuns, né, aos seres humanos. Oi, Dani. São comuns, né? Ou se faz parte do destino, ou se realmente elas provêm de traumas psíquicos, né? Então, eu falo hoje justamente sobre a visão de Franz Rupert, o alemão que desenvolveu a constelação da identidade, né, que é o método IOPT, tá? Então, a visão dele sobre as doenças, como acontece com a nossa psique, né, justamente o que a gente vai tratar aqui hoje, né? Então, eu vou falar das doenças e o que elas causam no nosso corpo, como é que funciona isso entre corpo e mente, tá? Então, assim, a gente pergunta normalmente, né? Seria inevitável o câncer, a demência na velhice, o reumatismo, as úlceras estomacais? Isso tudo é inevitável? Será, né? Será que é inevitável? Ou tem como a gente evitar tudo isso, né? Então, em verdade, nós, com as nossas doenças, segundo Franz Rupert, as doenças, elas são estratégias de sobrevivência, tá? Ou seja, as doenças, elas são causas de traumas, né, que nós sofremos aí na infância, durante a nossa vida, durante o nascimento. Então, sob a visão dele, né, que foi um estudioso, né, justamente, ele diz que isso tudo faz parte de nossos traumas. E as doenças nada mais são do que estratégias de sobrevivência, né? Então, eu vou explicar o que são as estratégias de sobrevivência, né? O que acontece quando a gente tem aí um eu traumatizado, um eu saudável, um eu sobrevivente, como funcionam essas partes da nossa psique, tá bom? E aí a gente começa, né? Nosso tema aqui hoje é depressão, câncer, diabetes e outras doenças, né? Destino ou traumas psíquicos, tá? Então, naturalmente, na medida em que nós envelhecemos, é comum que a gente sinta uma dor aqui, uma dor ali, né? Desgaste, ocorram os desgastes, mas aí a gente se pergunta, né? E as crianças com asma, com déficit de atenção, os jovens que se entorpecem aí, que envenenam o corpo, que se automutilam. Como é que fica tudo isso? O infarto realmente ele é causado aí por um estresse, por um risco ocupacional? E ficam todas essas perguntas e a gente vai esclarecer aqui um pouco de cada, porque assim, o tema é vasto, né? Então a gente vai aos poucos dizendo aqui algumas coisas que podem nos ajudar a nos cuidar, né? Então, o que acontece no dia a dia, na nossa vida? Os médicos, eles cuidam apenas do corpo, eles cuidam dos sintomas, desconsiderando aí a psique. Os psicólogos cuidam justamente da psique, desconsiderando o corpo. Então, o que acontece aí? Eles abordam justamente os sintomas. E os sintomas nada mais são do que as estratégias de sobrevivência dos traumas, tá? Então, o que são os traumas psíquicos? Os traumas, na verdade, eles são uma ponte entre o corpo e a mente, tá? Então aí a gente deve considerar as nossas lembranças, as nossas experiências traumáticas em que a gente sofreu na nossa concepção, né, na gestação, ou durante o nascimento, ou durante a infância, durante a nossa vida, o tempo inteiro nós estamos aí em contato com os traumas, porque todo mundo tem traumas,
tá? Não tem como, porque o próprio nascimento ele já é um trauma. Você sai ali de um lugar escuro, de um lugar quentinho, aconchegante, e de repente você sai aqui fora nesse mundão de meu Deus, né? Uma claridade imensa, muito ar, e ainda leva um tapa para chorar, né? Então é complicado. Então por isso é que eu digo que todos nós temos trauma, seja por isso ou por outras razões, todos temos trauma. Não tem jeito, gente. Nós temos aí, o que acontece é que a gente não lembra de muitos deles, a gente não tem consciência. Por quê? A gente não traz essas memórias dolorosas para o nosso dia a dia. E isso é a estratégia de sobrevivência, justamente essas memórias implícitas, né? Então, os traumas, eles podem ocorrer, como eu já disse no início da nossa vida, mas é importante que nós, para que a gente consiga chegar a tomar ciência do que são os traumas, para que nós consigamos nos cuidar e sair aí desse entorpecimento que o trauma nos causa, desse encapsulamento, nós temos que saber conhecer a nós mesmos e começar aí uma busca sempre visando para saber quem é você, o que você quer da vida, porque se você está perdido, isso já significa que você é bastante traumatizado, porque você entra numa estratégia de sobrevivência e por isso você nem quer saber quem você é, porque se você for tentar descobrir isso, você vai ver que ali tem muitas dores, ali tem muitas questões que te machucam, tem muitas coisas, sofreu abandono, rejeição, isso tudo dói, tá? Porém, eu digo que é importante que a gente tome ciência disso tudo. Por meio da constelação, a gente consegue, sim, reconhecer essas situações e trazer isso do inconsciente, dessa memória implícita, para o consciente e conseguir lidar com isso justamente quando você se acolhe com amorosidade, com afeto, com carinho, porque muitas vezes a gente nega para nós mesmos que nós somos humanos e nós temos o direito, é natural em nós sentir raiva, sentir medo, né? É natural sentir tristeza, é natural, todos os sentimentos são naturais. Então, a gente precisa simplesmente saber expressar esses sentimentos, mas saber que eles são natos, que nós temos de expressá-los, sabendo como fazê-lo. Claro, a gente não vai sair por aí dando porrada nas pessoas quando está com raiva, não é isso. É como você vai fazer com essa raiva, mas você tem sim que valorizar, você tem sim que reconhecer, tá? E aqui, falando no autoconhecimento, falando do inconsciente, falando das memórias implícitas, eu trago uma frase de Jung. Jung diz, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino, tá? Isso vai aí justamente falando do nosso tema hoje, né? Destino, a doença é destino. Então, quando você está somente no inconsciente e não vai buscar, aliás, no consciente, não vai buscar o que está no inconsciente, você vai achar que tudo na sua vida é destino, tá? Isso aí entra o autoconhecimento. Então é importante, porque na nossa cultura não é normal nós nos analisarmos, não é normal a gente conhecer o nosso mundo interno e a gente fica no externo, né? A gente fica fica à deriva o nosso eu. A gente nem sabe se ele é sobrevivente, se ele é traumatizado, se ele é saudável. Fica à deriva porque nós não nos olhamos, tá? A gente não tem essa cultura. Só que a gente precisa mudar isso, tá? Isso vai diminuir muito do nosso sofrimento na medida em que a gente busca aí amenizar tudo isso, se conhecer, né? Então, para a gente se conhecer, a gente precisa também ter aí uma autorresponsabilidade. Quantas vezes a gente culpa os outros pelas nossas tristezas, né, pelas nossas angústias, pelas nossas mágoas, pelas coisas que não deram certo. A gente culpa as pessoas, é o pai, é a mãe, é o filho, é o vizinho. Isso não pode continuar. Por quê? Quando você assume as rédeas da sua vida,
com autorresponsabilidade, gente, você não é mais uma criança, você já é um adulto, então agora você pode sim lidar com as suas questões, tá? Então é natural que tenhamos os traumas, né? Não tem como fugir disso, mas cabe a nós nos conhecermos, cabe a nós nos proteger, cabe a nós nos amar, ter afeto e cuidado para que nós tenhamos um bem-estar garantido, tá? É importante porque se você não tiver isso, você vai trazer muitas doenças para o seu corpo. Você vai trazer muitas doenças para a sua vida. Então, sob a perspectiva de Franz Rupert, ele diz que a doença não é genética, não é do envelhecimento, tá? Ela surge por conta de experiências dolorosas que nós não conseguimos processar, que nós não conseguimos digerir. E essas experiências são memórias implícitas normalmente, gente. Por que eu estou dizendo isso? Nas constelações da Iopti, quando a gente vai fazer a constelação da identidade, a pessoa vem com uma intenção, tá? Então, por exemplo, ela diz assim: quero saber por que estou doente, por que eu tenho depressão, por que eu tenho câncer, por que eu tenho diabetes, reumatismo, por que eu tenho fibromialgia. E ali, o mote é este, né? É esta a razão pela qual ela chegou para fazer a constelação. E durante a constelação, é quase certo que nada tem a ver com o sintoma. Quando vai buscar a razão, a causa dessa depressão, desse câncer, do que seja, desse reumatismo, dessa diabetes, normalmente está lá atrás, em um trauma infantil, tá? Em um trauma intrauterino, em um trauma no parto. E aí você acha normal, às vezes a gente encontra aí um abuso sexual que a pessoa sofreu na infância e ali dentro está represado, ela tem aquela dor, aquela angústia que ela sofreu, muitas vezes ela nem traz para o consciente, aquilo está ali dentro guardado, né? E ela finge para o mundo, ela finge para a família que está tudo bem, mas ali ela está quebrada, né? Ela está arrebentada, a psique dessa pessoa está doente e isso leva aí pela somatização para o corpo e a gente sabe. E aí vem a depressão, o câncer, o reumatismo e uma série de outras questões. Então, quando a gente fala de psique, de trauma, é importante que nós saibamos que o trauma psíquico, ele surge e se desenvolve, tá? O trauma, ele se manifesta no corpo, como eu já falei. O trauma, ele pode ser conduzido num processo de cura. E quando eu falo em cura, ressalto e quero deixar claro que esta cura a qual eu estou me referindo é uma cura sua, é você quem vai se curar. Ninguém cura ninguém, tá? Nós nos curamos. Como que é que isso acontece? Por meio do autoconhecimento, por meio de sempre buscarmos aí uma condição de nos cuidarmos, de nos acolher, de olhar para nós, né? Para dentro, para ver o que está doendo, para ver como é que está tudo ali, porque a gente fica no externo justamente como uma fuga, para não olhar o que está ali dentro, tá? Então, os traumas, eles podem acontecer, como eu já falei, em várias fases da vida, né? Então, os traumas podem acontecer na gestação, tá? E quando eles acontecem na gestação, a criança ela já nasce quando ela sente que não foi desejada, não foi querida, ela não foi protegida pelos pais. Muitas vezes há também uma questão de gênero, tá? Há também uma questão de gênero. Quando a gente chama de choque de gênero, quando os pais querem uma menina e nasce um menino, ou vice-versa, aquela criança ela já vem com a psique cindida, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar o desenho da psique para ficar mais claro para vocês, tá? Tem uma pergunta aqui, deixa eu conseguir ler, só um minutinho. Eu vou ver se eu consigo. Existe relação do trauma com a constelação familiar? Sim, sim, claro.
Na constelação familiar, a gente também pode verificar o trauma. Entretanto, Franz Ruppert desenvolveu aí essa metodologia, né, esse método IOPT, né, que a gente chama, que é a terapia para a identidade, justamente porque ele trabalhava com Bert Hellinger, né, o desenvolvedor das constelações familiares, e ali ele percebeu, no trabalho deles, que a psique, essa questão dos traumas, elas iam ficando mais para o lado. Você verificava ali na constelação familiar questões relacionais, né? Os relacionamentos ali entre a família, os relacionamentos entre os casais, mas dentro das relações, mas o eu, a pessoa olhar para ela, fortalecer o eu, fortalecer ali o querer dela, para que ela consiga se fortalecer diante da vida, diante das questões, isso era meio deixado de lado. E por isso ele foi buscar essa metodologia a qual hoje aqui estou falando, que é justamente a terapia voltada para a identidade, né? Tem uma outra pergunta aqui. Esses traumas, mesmo após curados, podem ser passados aos filhos? É o seguinte, uma vez que você consiga olhar para esses traumas, você quebra essa cadeia de transmissão para as outras gerações. Se você conseguir olhar para eles, você quebra essas transmissões, porque o trauma ele realmente é transmitido, sim, de uma geração para outra, é transmitido dos pais para os filhos. Mas quando você consegue olhar, tirar do inconsciente, trazer para o consciente, e você quebra, olhou, conseguiu resolver, como eu falei, a cura é sua, tá? Ali sim você quebrou e acabou. Para de se repetir aquela história. Você não vai transferir para os seus filhos, eles não vão herdar esses seus traumas, tá? Então aqui, voltando para nossas questões, nós somos sujeitos, né, como eu já estava falando, desde a nossa concepção. Nós não temos consciência, mas desde a nossa concepção, da nossa gestação, nós já somos sujeitos, tá? Então o que acontece? O feto, já na gestação, ele sente se ele é querido, se ele é desejado. Isso é chamada a tríade do trauma, tá? É o não desejado, o não querido, o não protegido. Então, quando ele sente ameaça ali dentro do útero da mãe, uma ameaça de não ser querido, por exemplo, ele tem medo, ele tem pavor, então ele fica escondido, como se ele estivesse dizendo assim, eu não vou incomodar para que ninguém me veja aqui e não me tire, para que eu consiga sobreviver. Tá? E aí já vem a palavra sobreviver, né? É doído porque muitas vezes a gente fala, e aí, você está bem? Ah, estou sobrevivendo. Isso justamente é uma estratégia de sobrevivência porque você não se olha, você não se cuida. Então você vive aí na sobrevivência, né? Então esse feto ali dentro, ele já tem medo. Gente, também quero aqui já adiantar sobre crianças que são, no momento do parto, já são adotadas. Tem crianças que a mãe tem ali na maternidade e as pessoas vão e levam embora e retiram da mãe. Isso é um dos maiores traumas do ser humano, tá? É essa ruptura com a mãe biológica, tá? Então, assim, a mãe morreu ou você foi adotado. Quem adota uma criança, saiba que ela é um ser traumatizado, ela já veio traumatizada, porque a necessidade básica nossa, seres humanos, é justamente o contato com a nossa mãe, a permanência com a nossa mãe. Muitas pessoas têm essa condição, né, de permanecer com a mãe, de ser amamentado, tá? Então tem crianças que nascem e são levadas para a incubadora, ali já rompeu o vínculo seguro com a mãe. Tem crianças que são, num parto, cesariana, por exemplo, a criança nasce e ela não fica direto, ela já não nasce de forma natural, né? O ser humano precisa desse contato pele a pele. Se não teve esse contato pele a pele, ela foi retirada pela cesariana ou por parto, fórceps, isso já gera um trauma também, porque mesmo que a mãe saiba do parto cesariana,
saiba do parto fórceps, o que seja, não teve o contato pele a pele natural da criança sair da mãe, tá? Então ali já é um trauma para a criança, tá bom? O que acontece com essas pessoas quando no momento do nascimento, elas podem depois na vida adulta, né, tirando aí, falando justamente desse contato que ela não teve, ela pode buscar isso nos relacionamentos, esse contato pele a pele. Fica no inconsciente essa dor, esse trauma, e ela vai buscar nas relações sexuais, ela vai buscar lá fora, ela vai desenvolver, às vezes, doença de pele. Também pode acontecer isso, tá bom? Na concepção, como eu já disse, o feto ele já sente tudo. Então, isso gera consequências para a vida inteira. Teve ali, os filhos que são separados da mãe biológica já são traumatizados, tá? Já são traumatizados. Por quê? No parto cesariana, a mãe sabe, a criança, inconscientemente, é como se a mãe não estivesse disponível para tê-la de uma forma natural. Na concepção da criança, que não tem a consciência que nós temos, o entendimento que nós temos, é como se aquela mãe não estivesse disponível para ela. E isso pode causar trauma sim, tá bom? Então, tem uma pergunta aqui, da Dani. O trauma ainda na gestação pode se manifestar apenas quando adulto? Com certeza, Dani. Porque o que vai acontecer com esse trauma? Ele vai ficar encapsulado, tá? Então, o que vai acontecer com a pessoa que teve um trauma ali na gestação, no nascimento, na infância, esse trauma ele fica encapsulado. Ele vai sim te atrapalhar na vida adulta, ele está encapsulado. Então, naquela parte da psique traumatizada, você vai viver na estratégia de sobrevivência, tá? Quando você conseguir olhar, vamos que você faça uma constelação e consiga olhar para isso, você vai desencapsular esse trauma, vamos dizer assim, e vai conseguir olhar para aquela dor que está encapsulada, que está ali guardada, tá bom? E aí sim você consegue sair dessa dor e se liberar para a vida, talvez aí se liberar até de algumas doenças, tá bom? Que possam aí te acometer. Então, a gente falando do nascimento ainda, existe aí os riscos de aborto, choque de gênero, né? Que quando os pais querem um sexo e vem outro. Ai, meu professor entrou, que legal, bonitinho. E o Li, legal, fiquei feliz que você está aqui comigo. Então, vamos lá. Então, durante o nascimento, como eu já disse, também podem ocorrer os traumas, já falei aí da cesariana, do parto fórceps, porque a criança pode entender que a mãe não está disponível para ela, tá bom? Quando acontece muito das crianças irem para a incubadora também é uma questão relevante, tá? Mas tudo isso a gente consegue verificar sim, como a pergunta da Dani, a gente consegue verificar sim quando adulto você consegue. Tá? Os filhos adotados, como eu já disse, são pessoas traumatizadas, né? Já de início, são crianças traumatizadas. Então, o que acontece com a gente? A gente tem aí nossas experiências, né, que ficam guardadas, encapsuladas. Isso são experiências, às vezes, de rejeição, de abandono, né? E como meu professor que está aqui junto fala também, né, que é a tríade do trauma, justamente não protegido, não querido, né, não desejado. E aí a gente, com isso, leva uma vida um pouco mais difícil, tá? Fica um pouco mais complicado, mas isso não deixa de... não tem aí um problema de você verificar isso na vida adulta. Então, quando você não se olha, isso pode trazer consequências graves, né? Por exemplo, os traumas da infância, quando você não se olha, quais são? Quando a mãe, por exemplo, você se identifica com a mãe, você não tem ali o carinho que você considera ser o melhor para você, o cuidado, o afeto, a proteção. Então, muitas vezes, a mãe, ela vai dizer, por exemplo, para você, tudo é culpa sua, você é muito lento, você é muito inquieto, muito barulhento, muito isso, muito aquilo. Todas essas acusações, que a gente não está aqui acusando mães, a gente não está aqui atirando pedra nas mães. É natural da vida isso, né? Mas tudo isso vai fazer com que você passe uma vida, às vezes,
buscando agradar sua mãe, tá? Inconscientemente, nos seus relacionamentos, você vai buscar agradar o outro, como se estivesse aí buscando a aprovação do outro nos seus relacionamentos. E essas questões todas realmente podem adoecer a sua psique, podem adoecer o seu corpo, tá? Isso não significa dizer que a gente não possa rever isso tudo. Sim, quando você toma consciência, sim, você pode olhar para tudo isso, tá? E muitas crianças seguem, uma criança, um adulto, segue aí com vergonha de algumas situações, elas não conseguem entender, elas têm vergonha, elas têm aí um certo recalque, né, dentro delas. Isso tudo pode vir da infância, tá? E desenvolver aí talvez algumas questões de saúde, como a gente está falando hoje, como é o nosso tema, né? Então, são possíveis estágios aí de traumas, tá? A gente pode falar do trauma da identidade, trauma do amor, trauma da sexualidade, traumas de ser um perpetrador, tá? E dentro disso tudo entra a tríade do trauma, que é o não protegido, né? O não amado, o não desejado, tá bom? E esse desvalor que a gente traz aí da infância, como eu já falei, pode sim levar a gente a relacionamentos não saudáveis, né? Porque a gente busca aí nos relacionamentos algo para amenizar essa dor que a gente traz aí dos nossos traumas. Muitas vezes foram coisas relativamente simples que te aconteceu na infância, ou mesmo quando você estava na gestação. Você olhando de fora e hoje como adulto, relativamente simples, tá? Mas para nossa psique não é. Então o que é simples para mim pode não ser simples para outra pessoa. O que pode me causar um trauma, possivelmente não cause em outra pessoa. Então isso não tem receita, tá bom, gente? Não tem como falar de que há um modo de você ser ou não, evitar ou não. Não tem como fazer isso, né? E aqui eu quero falar um pouco da psique, né? O que é a psique? Então, a psique é justamente o que serve de... quando ela faz a conexão do que está fora com o que está dentro. E quando você está no trauma, essa conexão, essa medida, ela fica meio prejudicada. Você não consegue ter uma avaliação direito do que está lá fora e do que está aqui dentro. Vamos dar um exemplo, é como se eu estivesse aqui com uma blusinha de regata e está maior frio lá fora. A psique não consegue fazer esse julgamento, né? Ela não consegue fazer essa ligação. Nossa, mas está tão frio e eu estou aqui de blusinha. Não, ela confunde o que está lá fora com o que está aqui dentro, ela fica bem confusa. Então, é como se tivesse uma pecinha com defeito, tá? É assim que funciona o trauma. É como se essa pecinha, que é a nossa psique, estivesse com defeito, tá bom? Então eu falo sempre dessa questão da gente se autoconhecer, porque com isso a gente vai trazer aí uma vida mais saudável, né? Então, essa intermediação que é feita entre o que está fora e o que está dentro é justamente a pecinha quebrada da psique, que às vezes não está dando muito certo. E para que serve a psique? A psique são as nossas percepções sensoriais, olfato, paladar, audição, o tato, a visão, tá? Os sentimentos, aí, as sensações de raiva, de amor, de alegria, de tristeza, de dor. A psique, ela sente tudo isso, tá bom? Ela retém memórias, tá? Então, quando você tem uma psique traumatizada, muitas vezes ela fica... Quando a gente fala das partes traumatizadas, que nós temos na nossa psique a parte traumatizada, a parte saudável e a parte de sobrevivência. Então, quando a gente fala dessa parte de sobrevivência, do trauma, é como se nós estivéssemos dizendo que a gente está com um pé no acelerador e o outro no freio. Isso é mais ou menos o estresse que a nossa psique sofre com o trauma, tá? Com o trauma psíquico. Então é como se não houvesse um meio, não tem um meio termo, o negócio está bagunçado, sabe? É bem complicado. Eu até mostro aqui, já de antemão, um desenho que é justamente do professor Franz Ruppert, mostrando a psique, como ela cinde, né?
Naturalmente, a psique humana, ela é saudável. Naturalmente, ela é saudável. Porém, ela se divide com o trauma. E aí eu gosto sempre de mostrar o desenho, tá? Então aqui a gente tem o trauma, tá? Aqui a gente tem a parte saudável e aqui a gente tem a parte sobrevivente, tá? Essa parte aqui é de sobrevivente. Então é como se tivesse um raio. Um raio caiu aqui e cindiu essa psique, dividiu essa psique, tá? E aí a gente fica, muitas vezes, vivendo na estratégia de sobrevivência, né? E essa estratégia de sobrevivência é como se ela estivesse te distraindo. Olha, o trauma está aqui, mas a estratégia de sobrevivência, ela te tira dessa visão aqui do trauma para você olhar para o outro lado. É como se ela dissesse para você, olha aqui, para você não olhar para o trauma. Por quê? Se você ficar olhando para o trauma, você não vai suportar. Aquilo vai doer muito e você não vai conseguir ter uma vida. Então, é por isso que ela te distrai. Na verdade, ela é como se ela estivesse te tirando ali do fogo cruzado, entendeu? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Se tenho dores no corpo, já identificado que tenho relação com desamparo, a frase de intenção com maior efetividade para o trabalho seria em relação a libertar a dor? Então, quem fez essa pergunta, eu acho que foi a Rejane, creio que sim. O que acontece é assim, sempre o que está dentro de você. Então, no momento da constelação, ou antes, conforme for, a gente pode te pedir para você formular uma frase, tá? E aí você vai avaliar o que é que te incomoda, o que é que te dói. Então, assim, você não precisa saber quais são os seus traumas para você formular essa frase. Simplesmente, o teu inconsciente, a tua memória implícita que está ali dentro sobre o trauma, aquilo vai te levar a uma situação, por exemplo, a essa doença, por exemplo, que você tenha, tá? Essa dor física, que seja uma depressão. Então, aquela doença que você tem, você vai querer, possivelmente, ver na constelação onde é que está encapsulado aí a sua dor, né? Então, tudo bem, você vai formular a sua questão, né? A sua frase da intenção, que a gente fala, podendo ser sim. Por exemplo, quero curar depressão. Mas hoje, o professor Franz Ruppert, ele está trabalhando com 3 palavras apenas. Então, você pode até formular uma frase grande, né? Eu quero me curar da depressão. Você formula a sua frase de acordo com o que você queira. Porém, para trabalharmos na constelação, você vai reduzir essa sua frase, né, a 3 palavras, tá? Então, você vai verificar aí o que é mais importante para você. Então, talvez você possa dizer, depressão curar, por exemplo. Ou então você pode querer deixar, quero curar depressão. Um exemplo, tá bom? Então, essas 3 frases serão representadas por pessoas e dentro desta representação ali, dessa ressonância que essas pessoas farão com essas tuas palavras, com essa tua frase, vai aparecer o porquê daquela intenção. Vai aparecer ali, vai mostrar não só o sintoma você já está com ele, que talvez seja depressão, talvez seja aí um reumatismo, né, uma diabetes, mas vai mostrar a raiz desse problema, tá? Onde é que está essa questão? E na ressonância, você é quem vai conduzir ali a tua constelação, conversando com as tuas partes, tá? Então, essa psique cindida em que existe a parte traumatizada, a parte saudável e a parte sobrevivente, quem vai consultar cada uma delas, quem vai entrevistá-las é você, tá? Então você vai perguntar, por exemplo, para a parte traumatizada ali, para uma das frases, o que você sente, como você está, qual a idade você está, e aí você, né, a pessoa vai te dizer, ela vai te responder, você vai questionar, vai fazer as perguntas, vai entrevistar as tuas partes
e a pessoa vai te dizer o que ela está sentindo. E aí você, Rejane, que seja, né, seja a pessoa que esteja fazendo essa constelação, vai ali se consultar. E é muito importante que no momento da constelação, que você olhe para você, que você sinta você. Muita gente começa a falar na constelação, começa a explicar, a se justificar. Isso tudo é estratégia de sobrevivência. Então, é importante que você olhe para você e sinta ali no seu corpo, porque essas partes são suas. Ali é você que está sendo mostrado ali, tuas partes estão sendo mostradas pela ressonância de outras pessoas que estão ali te auxiliando, tá bom? Então, sim, não sei se eu consegui te responder. Se não, você me fala, me manda uma mensagem depois, se você tiver mais alguma dúvida, e eu vou te responder, tá bom? Então é isso. Continuando aqui, gente, falando então da psique, né? Estava explicando justamente o trauma psíquico como fonte de estresse, né? Que são as experiências reais que permanecem no corpo, tá? Então, assim, fez a constelação, como as experiências estão elas marcam o corpo, isso não é do dia para a noite, tá? Não é mágico, não é assim. Então, você vai fazer a constelação, se é uma doença que você tem, levará sim algum tempo para que aquilo seja absorvido pelo seu corpo, porque uma dor nas costas, por exemplo, tá? Que você tenha, isso não é do dia para a noite que você vai se curar. A gente não está vendendo milagre, isso não tem ainda. Se tiver algum, eu quero saber. Mas ainda não é assim. Então, com o tempo, você vai conseguir assimilar, você vai conseguir introjetar aquela informação, você vai conseguir ali acolher tudo que você viu, né, no seu tratamento, na sua terapia, na sua constelação. Você vai acolher tudo aquilo com amorosidade, com afetividade, com amor por você mesmo, tá? Porque muitas vezes a gente tem culpa, a gente sente culpa, né? Um exemplo, quando os pais se separam, muitas pessoas não sabem que aquilo pode causar um trauma, né? Não que ninguém vai deixar de se separar, não é essa a questão. Mas muitas vezes você tem alguma doença aí na vida adulta, alguma questão, isso se refere ao divórcio dos seus pais. Você não sabe disso, nem você e nem eles. Aí quando você vai olhar para isso, você vai ver que talvez você tenha sentido culpa. Um exemplo, lá atrás, quando seus pais se separaram, é como se dissesse, eu não estou me comportando bem, né? Sou uma criança levada e talvez seja por isso que meus pais estão se separando. E quando a gente faz, um exemplo que eu estou dando, tá, gente? E quando se faz a constelação, você vai verificar e acolher ali aquela tua sensação de ser inadequado, né? Você fala, poxa, mas eu fui uma criança levada e por isso meus pais se separaram. A tua criança paralisou ali, encapsulou ali, o teu trauma está encapsulado, a tua dor, naquela culpa, como se fosse culpa tua. Quando você olha para a constelação, faz a constelação, um exemplo, ou outra terapia, e verifica isso, você consegue se acolher com amorosidade, reconhecer em você que é normal você sentir medo dos pais se separarem, é normal você querer que os pais fiquem juntos. Agora, você não pode, o que a gente fala sempre quando se olha dentro ali da nossa psique, quando a gente consegue ver pelas nossas partes, muitas vezes a gente tem um problema de pele, tem uma doença, tudo referente a essa dor que ficou ali congelada, tá? Aquela emoção que ficou congelada. Então é por isso que é importante você se conhecer, você talvez extravasar, você sempre se olhar. Primeiro você precisa se conhecer para você conseguir identificar os seus sentimentos. Tem gente que às vezes você pergunta o que você está sentindo. A pessoa não sabe o que ela está sentindo, ela nunca nem se olhou. Ela está no externo, ela nunca se sentiu, ela nunca se percebeu. Então, o intuito aqui, quando a gente fala da constelação da identidade é você saber quem é você, o que você quer, o que você está fazendo com a sua vida. Esse é o intuito, tá? E isso tudo porque você
somatiza doenças quando você não se olha, você não se conhece, você não se percebe, você não se sente. Então é importante sim você se acolher, você se sentir, você se cuidar, sempre se cuidar, saber o que quer, dizer o que sente, porque senão você vai passar uma vida angustiado. Tem gente que morre amargurado, gente, morre amargurado, porque culpa o ex-marido, culpa o marido que está junto, culpa a mãe. Ai, minha mãe não fez isso, não fez aquilo, meu pai não me tratou bem. Tudo isso é natural. Dói, machuca, deixa marcas, deixa traumas, só que faz parte da vida. Então você como adulto agora, cabe a você se autorresponsabilizar pela sua vida e se olhar, se cuidar. Isso tudo com amorosidade, tá? Com amor próprio. Isso é essencial, viu? Esse cuidado todo. Para você poder sair aí dessa cisão psicológica, né? Porque os traumas, eles deixam marcas no corpo, sim, tá bom? Eles deixam marcas no corpo, tá? Pode se amenizar, tirar, como eu já falei, que não é do dia para a noite, mas se consegue sim tirar. A gente consegue sim sair aí desse encapsulamento, né, que a gente fala. Então, o trauma como fonte de estresse é como se fosse, eu gosto sempre de dar um exemplo que a minha professora fala, que o trauma, ele é como se você estivesse segurando uma porta, sabe assim, imagina uma enxurrada, sabe, uma chuva forte que derruba tudo, leva tudo, você está num barraco, tá? Está num barraco, dentro do barraco, e essa chuva pode levar o seu barraco. Você está ali com seus filhos e esse barraco, se você não segurar essa porta com muita força, esse barraco vai ser levado. A água, a enxurrada vai entrar, arrebentar essa porta e matar seus filhos e levar todo mundo. Então o trauma é como se você estivesse segurando essa porta para esta enxurrada não levar tudo. Ou seja, enquanto você está segurando esta porta, você não consegue ver mais nada. Você está paralisado. Tudo vai passando, acontecendo, você não vê. Você está paralisado segurando essa porta, tá? Assim é o trauma. E quando você, na vida adulta, resolve olhar para isso, você consegue sair dali daquele encapsulamento, tá bom? É certo que você consegue sair sim daquele encapsulamento, tá? Então, a gente tem que olhar para nós, olhar para o interno e sair do externo para que a gente não continue aí, talvez até envenenando o nosso corpo, tá? Então, estudos foram feitos falando aqui, né, de trauma de infância, que dentro desses estudos, os traumas da infância, eles permanecem armazenados no corpo, tá bom? Eles permanecem armazenados no corpo, eles podem diminuir aí a expectativa de vida das pessoas, trazer enfermidades psicológicas, tá? Esses traumas, eles podem, como a gente está falando de doenças, trazer inclusive muitas doenças, né? A gente está falando justamente disso. Quando a gente fala das doenças, gente, é importante dizer que a medicina tradicional, ela verifica, como eu já disse lá atrás, ela verifica justamente somente os sintomas, tá? Então ela atribui aí aos genes, né, a genética, mas na verdade, sob a perspectiva aqui do professor Franz Ruppert, na verdade, isso tudo está ligado à nossa psique, tá? Aos traumas psíquicos, tá bom? Então, falando das partes da nossa psique, que temos aí a parte saudável, que é natural, todos nós temos uma parte saudável, tá? Muitas vezes as pessoas estão com a psique dividida ali nos três, né? Sobrevivência, trauma e saudável. Só que quando muitas pessoas vivem praticamente a vida inteira ali na parte de sobrevivência, outros vivem na parte do trauma. Então é por isso que é importante a gente olhar, tá?
Porque alguns vivem mais na parte saudável, tá bom? É importante a gente ver, porque existem pessoas que quando elas estão na parte traumatizada, elas fazem uma confusão muito grande entre a realidade e a ilusão. Elas criam ilusões. Então, quanto mais traumatizada é a pessoa, mais ela idealiza, por exemplo, pais perfeitos, relacionamentos perfeitos. Então, ela vai idealizando coisas que não existem. Não tem como não tem como pais perfeitos existirem, relacionamentos perfeitos existirem. É uma pessoa que, por exemplo, ela ganha R$1.000 por mês e ela começa a pensar ali no mundo interno dela que ela vai comprar uma Ferrari, né? Ganhando um salário assim, tá? Então, assim, pessoas traumatizadas que vivem mais na parte do trauma, elas têm uma realidade inadequada, elas vivem muito na ilusão, tá bom? E assim, as partes psicológicas traumatizadas, em nível físico, ela traz aí uma série de dores insuportáveis, como eu já falei. Tem também as dores emocionais, que aí se refere ao abandono, se refere aí à rejeição, tá? Que possivelmente você tenha sofrido aí na infância ou durante a vida. Que isso se transforma em sentimentos insuportáveis de desgosto, tá? De vergonha, de culpa, como eu dei o exemplo aqui da parte do divórcio dos pais, né? Então, como eu disse, a gente fica aí sim paralisado na parte, muitas vezes na parte traumatizada. E quando as pessoas vivem na parte traumatizada, podemos dizer aqui que é como se ela olhasse um pão embolorado, tá? Então, quem mais vive na parte saudável, olha esse pão, logo de início ela vê que esse pão está embolorado. Eu não quero esse pão, Deus me defenda. Não quero nem chegar perto. A pessoa traumatizada é um exemplo, tá? Eu estou dando um exemplo. Ela olha esse pão e ela acha ele maravilhoso, apetitoso, fala, gostei, esse pão está maravilhoso. Só que isso tudo é porque ela vive na parte traumatizada, ou seja, ela não consegue distinguir muito bem o que está aqui dentro do que está lá fora. Porque o que está aqui dentro, essa pecinha da psique está estragada. Percebe? Por que ela não consegue fazer esse link com o que está lá fora e com o que está aqui dentro? Ali dentro ela não consegue ter uma percepção que a pessoa que está vivendo no eu saudável tem. Então essa pessoa vai entrar em relacionamentos abusivos, ela vai viver em confusão. É uma pessoa que faz dívidas, sabendo que não vai dar conta de pagar. Sabendo não, porque ela não tem essa consciência, né? Ela não tem essa condição, ela não consegue fazer essa avaliação, tá? Então ela vai ter uma série de questões. E o trauma, ele funciona da seguinte forma. Você, quando está você teve um trauma, por exemplo, aos 3 anos de idade. Hoje você tem 30, 40 anos. Na verdade, a sua psique, a sua parte traumatizada ficou encapsulada lá nos 3 anos de idade. Se você teve um trauma na gestação, tá? Ainda ali na barriga da mãe, e hoje você está com 40, 50 anos, aquela tua parte ficou encapsulada lá atrás. É como se ela tivesse parado lá, parou lá, essa tua parte. E às vezes as pessoas não conseguem ir para frente, sabe? Não consegue, porque ela não consegue fazer uma conexão saudável entre o que está lá fora e o que está aqui dentro dela. Porque aqui dentro há uma dor congelada. Isso é o trauma, tá? Há uma dor congelada. Então, assim, uma pessoa que é saudável, que tem um eu, está vivendo no eu saudável, ela consegue expressar claramente o que ela gosta, o que ela não gosta. E quem é traumatizado, que vive ali na estratégia de sobrevivência, ela não quer, ela não consegue ver. E aqui eu vou dar um exemplo para as pessoas que não gostam, que dizem assim, eu nunca serei como meu pai, eu nunca serei como a minha mãe, né? E aí vem aquela idealização de pais perfeitos, né? Quando você diz, eu nunca serei
como meu pai, como minha mãe. Eu nunca arrumarei um casamento como minha mãe e meu pai tiveram. Quando você faz isso, quanto mais você nega, quanto mais você foge dessa realidade, entra aquele exemplo da bola, tá? Você coloca ali toda a tua energia naquilo que você está negando, naquilo que você não quer ver, naquilo que você não acolhe, tá? Porque seu pai e sua mãe não são você, tá? Seu pai e sua mãe têm a vida deles. Você tem que conseguir distinguir, separar os eus. Eles são pessoas diversas de você. Nascemos deles, mas não somos iguais a eles. Não precisamos ser iguais a eles. Mas não precisamos também negar isso dentro de nós o tempo inteiro. Porque quando você faz essa negação, toda a sua energia, ela é empenhada ali. E aí, com isso, você não consegue verificar pessoas bacanas que se aproximam de você, relacionamentos que possivelmente podem dar certo, porque você tem ali aquela comparação. Eu não vou arrumar um relacionamento porque eu não quero que seja igual aquele meu pai bêbado, aquele meu pai cretino, ou aquela minha mãe grosseira, que não me deu atenção, que não cuidou. Então você está negando. Gente, todos nós temos as nossas razões e não é essa a essência da vida. Né? Ficar ali no embate, ficar questionando o que a mãe e o pai fizeram. Não é esse o intuito da vida. Né? O intuito nosso é dar conta de nós. Hoje você é adulto, dê conta de você. Olhe-se, cuide-se, garanta o seu bem-estar. Hoje você pode se proteger, hoje você pode se amar, hoje você pode se desejar, sabe? Tem os traumas? Tem, mas consiga lidar com isso sem ficar aí nessa questão de acusar pessoas, porque nisso você gasta tempo e energia, tá? Ai, gente, o tempo tá passando e eu queria falar um monte de coisa, vou fazer outras lives, se vocês quiserem, claro, né? Falando justamente dessa desintegração psicológica que a gente sofre com os traumas. Tá para terminar já o nosso tempo aqui, eu quero dizer que quando a gente tem traumas, a gente carrega esse corpo traumatizado, pesado, às vezes pelo resto da vida, tá? Por isso que tem gente que morre aí amargo, tá? Morre amargo, porque às vezes não casou com quem queria casar, porque a mãe não quis que casasse, o pai não quis que fosse com aquela mulher ou com aquele homem. E aí a pessoa não faz o que ela tem vontade, porque ela está vivendo como se ela fosse os pais dela. E aí, cadê a sua identidade? Cadê a sua autonomia? O que você quer da sua vida? O que você quer para você? Para você conseguir separar seus pais de você, os outros de você. Por que te incomoda as críticas dos outros? Você é aquilo que as pessoas estão dizendo? Se for, vai fazer o quê? Ainda que seja, aquilo é você. Quando você se gosta, se respeita, se ama, você vai escutar a crítica do outro, mas você não vai deixar aquilo tomar conta de você. Porque se você fizer isso, você vai trazer doenças para a sua vida, com certeza. O tempo está acabando. E aqui eu quero agradecer as pessoas que estiveram comigo aqui nessa live, tá? Agradecer imensamente a todos vocês. Tem bastante coisa ainda para falar, mas eu vou fazer outra live para a gente dar sequência. E quero dizer para vocês que tudo isso que eu falei em relação aos traumas que causam as doenças, é bom dizer que o corpo, ele emite sinais, tá? Então, se você tem uma dor nas costas, por exemplo, é um sinal. E aí você continua ali carregando peso, fazendo mil coisas, como se não tivesse nenhum indício de que você está caminhando, andando para uma doença pior, né? Você está se desgastando ainda mais. Então, preste atenção no seu corpo, respeite o seu corpo. Você já vai conseguir evitar bastante coisa, tá? Quero aqui dizer uma frase, né? De Ju. Essa frase diz assim: amor é a arte de transferir as emoções do amor em comportamento amoroso sem abrir mão de nós mesmos.
Porque existem pessoas que se sacrificam pelos outros, pela família, por um Deus, por uma religião. Essas pessoas não são saudáveis, gente, porque elas desistem delas mesmas, para viver em função de outros, tá? Seja aí por uma ideologia, seja o que for, elas desistem delas, elas param de olhar para elas para serem boazinhas para os outros, tá? Então é importante a gente olhar para isso e se perguntar o que eu me tornei, quem eu sou, o que eu estou fazendo? Estou fazendo algum sacrifício em nome dos outros, né? Até onde vai isso? Então é isso, eu quero agradecer a quem esteve aqui comigo imensamente e a gente vai se encontrar logo logo porque a gente vai falar aí de mais dessas questões. Ainda tem algumas perguntas para responder, tá bom? Quero agradecer todas as pessoas, Dani, a Júlia, a Ana, não vou falar todo mundo porque são vários, ao meu prof querido, beijo, beijo, professor, amanhã não, depois da manhã a gente já se encontra aí nas aulas e agradecer pelos seus ensinamentos, parabéns pelas suas aulas, como sempre, professor, e é daí também que eu tiro o meu aprendizado. Agradeço então a Ana, a Cláudia, todo mundo, todos vocês, sintam o meu beijo, tá bom? E me acompanhem no Instagram, lá no YouTube, tá bom? No Face. Agradeço muito, gente. Boa noite a todos vocês. Grande beijo.